vamos resolver aqui essas duas questões, esses dois exemplozinhos, tá? Ele é um pouquinho mais trabalhado do que os anteriores da questão do vídeo anterior. Porém, a gente tem que já se acostumando, né, com problemas um pouco mais complexos, tá? Esse primeiro aqui, ele vai trazer pra gente dois triângulos, né, como vocês podem ver, dois triângulos retângulos. E ele quer saber o seguinte, ó, encontre o valor da distância entre D e E. Ele quer saber a distância de D até o E. Tranquilo? Percebam uma coisinha, tá bom? Esse é o ponto de encontro entre os dois triângulos. Então a gente pode estabelecer o seguinte, né? A gente pode estabelecer, né, observando que daqui até esse ponto tal, que aqui é um C, tá bom? De D até C eu vou dizer que eu tenho uma distância A. Tá bom? Vou chamar de distância A. Desse ponto C até o ponto E eu tenho uma distância P. Tranquilo? Então, o que é que eu tenho que trabalhar nessa questão, né? Eu tenho um problema só. Eu quero saber qual é o tamanho da distância entre D e E. Eu vou dividir essa questão em dois probleminhas. Primeiro, saber a distância de D até C, que eu chamei de A, tá bom? E a distância de C até E, que eu chamei de B, tá bom? Depois de saber esses dois, ora, é só somar, né, ó, para ter o total, tá certo? Ah, pessoal, o senhor escolheu A e B por quê? Pessoal, não é por nada. Pode escolher C, D, E, B, J, qualquer letra, tá bom? É só para poder identificar as distâncias. Eu coloquei só para a gente saber, né, a distância desse para esse e desse para esse, que eu estou, né, separando. Mas depois eu vou somá-los para ter a distância total, que é a distância total entre D e E. Tá bom? Então, comecemos agora pela primeira, tá bom? Vou começar pelo A, certo? Olha bem aqui para o triângulo. Esse triângulozinho aqui, ele tem um ângulo de 45 graus, beleza? Ele entregou para a gente a hipotenusa. Tá aqui a hipotenusa. Entregou para a gente. Ele entregou algo a respeito sobre cateto oposto? Não. Nada sobre o cateto oposto ao ângulo de 95, ao ângulo de 45. Nada sobre cateto oposto. Ele não quer saber, ele também não entregou. Ele entregou alguma coisa a respeito do cateto adjacente? Opa! E ele não entregou, mas ele quer saber, né? A gente quer saber quanto é que vale esse catetozinho aqui adjacente. Então, se eu quero saber do cateto adjacente, já acende a luzinha, pode ser cosseno. Para me ter certeza que é o cosseno, para me ter certeza que eu quero saber do cosseno, eu olho. Ele me entregou hipotenusa? Entregou, sim senhor. Então, então realmente é cosseno, porque cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, eu posso abaicar a relação do cosseno. Bom? Então, cosseno de alfa, cosseno de 45 graus, beleza? Cateto adjacente, eu vou dizer que é o Azinho, tá bom? Que dividiu no começo da questão. Dividido pela hipotenusa, que é 6. Tranquilo? O cosseno de 45, pescando lá na nossa tabelinha, é raiz de 2 sobre 2, tá? Então, troca tudo por raiz de 2 sobre 2, igual a A sobre 6. Bom? Faz a multiplicação, beleza? 2 vezes A, tá bom? Vai ser, aqui do ladinho, tá? Vai ser 2A. 6 vezes raiz de 2 é 6 raiz de 2, tá bom? 2 passa dividindo 6, certo? 6 por 2, A igual a 3 raiz de 2. Então, acabei de encontrar o valor de A, né? O valor de A é 3, tá bom? 3 raiz de 2. Beleza? Primeiro valor encontrado, passemos agora para o segundo, né? A gente combinou no começo da questão, a gente vai descobrir um, descobrir o outro, depois somá-los e ter o valor da distância total. Então, o próximo aqui é o Bzinho, tá? E esse Bzinho aqui, percebam, eu tenho um ângulo agora de 60 graus. E mais uma vez a perguntinha clássica. Eu tenho alguma coisa sobre o cateto oposto? Mais uma vez, nada. Nem me deu, nem quer nada sobre cateto oposto.
Ele quer saber de quem? Cateto adjacente. E ele deu hipotenusa. Então, cateto adjacente e hipotenusa só pode ser cosseno, pessoal. Só pode ser cosseno. Então, repete-se aqui mais uma vez a relação do cosseno, tá? E já vou direto, porque o cosseno da forma está daqui. Cosseno de alfa, alfa é 60, então é cosseno de 60 graus é igual a cateto adjacente é o Bzinho, tá? E hipotenusa é o 2, né? Beleza? Tranquilo? Segundo a nossa tabelinha, cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 graus é o mais fácil de todos. Ele é 1 sobre 2 igual a B sobre 2. Lembrando que quando você pega o valor, substitui por tudo, por cosseno de 60 todinho, tá bom? Substitui o valor por completo, tá? Agora, multiplica em x, né? Multiplica em x. E aí, ó, b vezes 2, né? Ó, 2b, 2 vezes 1, 2. 2 por 2 vai dar igual a 1, tá bom? Não vou nem fazer divisão. A gente já sabe, né? Que 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, acabei de encontrar o valor do meu Bzinho, pessoal. O Bzinho aqui, ele disse que é 1, né? Ora, se o B, né, é 1, bota aqui o valor do B, rapaz. B é 1. Beleza. B é 1. Agora, para ficar realmente simples, né? Realmente fácil, basta eu somar, né? Os dois, né? Então, somando aqui, para me ter a distância total, né? Eu vou só somar, ó, 3 raiz de 2 mais 1. E aqui é aquele tipo de soma, né? Olha só, eu tenho que fazer aqui? Não, porque não tenho. Eu tenho um número irracional e um número racional. Irracional e outro racional. Posso unir os dois? Jamais, never. Como é que fica? Fica do jeito que tá aqui. Não tem o que fazer mais. Resposta fica sendo isso aqui. 3 raiz de 2 mais 1. Certo? Não tem mais o que fazer nessa questão. Você poderia somar se por acaso a questão lhe desse o valor da raiz de 2 aproximado. Se a questão desse raiz de 2 aproximadamente 1,4, mais ou menos 1,4, você teria que multiplicar e somar. Como a questão geralmente não entrega, você deixa nesse sentido aqui mesmo. Certo? Não mexe com isso aqui. Não pode somar isso aqui. Tranquilo? Belezinha? Tranquilo essa questão? Passamos para outra. Eu vou passar para essa outra questão, então. Né? Mais uma vez, eu esqueci de dizer na primeira questão, mas né, fica clássico. Antes de ver a resolução, tenta resolver sozinho a questão. Tenta trabalhar esse cérebro aí, porque essas questões são muito boas. Tá bom? Tenta fazer, depois né, pausa o vídeo, depois tenta fazer e depois retorna para ver a resolução. Tá? Essa questão é também muitíssimo boa. Percebam só. Ele vai entregar aqui, ó, um triângulo retângulo. Olha só. Olha o tamanho desse triângulo retângulo aqui. E no meio dele, né, ó, tem um triângulo retângulo maior. No meio dele você tem aqui uma outra reta, né, uma semi-reta aqui, ó, que parte e forma outro triângulo retângulo. Né, ó, um triângulo retângulo menorzinho, né? Ó. Então, eu tenho aqui, vou só marcar aqui em azul, eu tenho um triângulo menor também. Tá? Então, tem um triângulo menor e tem um triângulozão maior, completão. Beleza? Essa questão só quer saber o valor disso aqui, ó, do x. E aí, não se engane, não é o x, não é esse aqui daqui para cá. É só daqui para cá. Certo? Ele só quer saber essa distância aqui. Quanto é que vale esse lado no caso desse triângulozinho menor. Beleza? Ele quer saber disso daqui. E aí vocês podem pensar o seguinte. Não, vocês podem pensar o seguinte. Poxa, como é que eu vou encontrar esse x aqui? Vamos pensar. Eu tenho um ângulo aqui de 60 graus. Tranquilo. Vocês podem perceber que ele não deu o valor do cateto oposto. Não deu nem pediu. E também não deu hipotenusa. Tá aqui hipotenusa, tá vendo? Hipotenusa é aquele valor, aquele lado que é oposto ao ângulo de 90. Ele não deu também nada sobre hipotenusa. Aí você pode pensar, poxa, agora me lasquei. Ele não deu nem hipotenusa nem cateto oposto. Ele só pediu o cateto, o cateto adjacente. Esse ele pediu. Né? Pediu o cateto adjacente. Mas não trigou nenhum dos dois. Aí já, pá, agora já era. Né? Pode pensar isso.
Porém, acende-se uma luzinha simples que vocês vão enxergar tudo que tem que fazer na questão. Olha só que tem um triângulozão maior, né? Olha só, confere, ó. Eu tenho um triângulozão maior, que também é retângulo, beleza? Ele é retângulo também. Olhando para esse triângulo maior, vamos lá. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho hipotenusa, beleza? Ele me deu a hipotenusa. Oh, coisa boa. E ele me deu um ângulo de 30 graus, beleza? Ele me deu um ângulo de 30 graus. Com esse ângulo de 30 graus e com a hipotenusa aqui em mãos, eu posso achar esse cateto, tá bom? Esse cateto oposto. Não posso? Eu não posso? Eu tenho o cateto oposto e tenho a hipotenusa. Qual a relação que ascende a esses dois valores? Ora, somente uma. Relação do seno, pessoal. Relação do seno, ela trabalha com cateto oposto, dividindo pela hipotenusa. Belezinha? Tranquilo? Belezão? E agora é só a gente trabalhar essa questão com essa formulazinha. Seno de 30 graus, tá bom? Seno de 30 graus. Estou trabalhando com esse ângulo, tá? Seno de 30 graus é igual a cateto oposto, eu não sei quanto é, eu vou chamar de x também, né? Hipotenusa, quarentinha, né? Seno de 30, a gente já sabe que é 1 sobre 2 igual a x sobre o 40. Tranquilão? Belezinha? Multiplicando em x, né? 2 vezes x, 2x igual a 1 vezes 40, 40. 2 passa dividindo, x igual a 40 dividido por 2, tá? X igual a 20. Olha só, pessoal, acabei de encontrar o valorzinho de x, que remete a nada mais nada menos do que o meu cateto oposto. Cateto oposto, então, é 20, né? E agora, rapaz, agora vai dar certo. Presta só atenção. Eu não terminei a questão, porque eu tenho que achar, ele quer esse valor aqui, ele quer o cateto adjacente desse triângulozinho menor. Mas agora eu tenho duas coisinhas importantes. Eu tenho o cateto oposto, que é 20, tranquilão? Eu tenho o cateto oposto, lembrando que esse cateto serve tanto para o triângulozão maior quanto para o triângulozão menor. Eu tenho o cateto oposto e ele quer o cateto adjacente. Só tem uma relação dessas três que trabalham com cateto oposto e cateto adjacente. Somente uma, né? E aí, galera, já está sabendo que é a relação da tangente. A tangente, ela diz, né, ó, que é a divisão do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tranquilo? Tangente, né? Então, vamos resolver a tangente. Tangente de alfa, tangente de 60 graus, tá? Tangente de 60 graus é igual a cateto oposto, 20. Cateto adjacente, que é o próprio x que ele quer, vou chamar de x, tá bom? Tá certo? Tangente de 60 graus, pessoal, é somente a raiz de 3, tá bom? É só a raiz de 3. Lembrando que esses valores vêm lá daquela tabelinha que eu botei no comecinho da outra aula, tá? Então, tangente de 60 é raiz de 3, tá bom? Então fica 20 sobre x, tá? Esse x aqui, ó, passa multiplicando. X vezes raiz de 3. X raiz de 3. 20 vezes o que está aqui embaixo é 1. Tá? 20 vezes 1 é 20. Essa raiz de 3 passa para lá, tá bom? Como? Dividindo, tá? E aí vocês sabem muito bem que não pode deixar com essa raiz embaixo, né? Não pode, jamais, não pode. Faz mal, erra a questão, perde a prova. Faz-se radiciação, né? Ó. Faz isso aqui, ó. Multiplica, né? Ó. Essa raiz de 3 aqui embaixo, você multiplica tanto ela aqui em cima quanto ela aqui embaixo, né? Então eu vou transformar isso aqui, tá bom? Transformar para ficar do jeitinho que é certo de você deixar a questão. Não é radiciação, não, é Agora eu precisei agora a palavrinha certa, mas acho que é racionalização, se não me engano, que eu precisei agora um pouquinho, pessoal. Mas tudo bem. Para vocês saberem fazer isso, tá? Quando a raiz estiver embaixo da fração, não pode deixar assim, jamais, não pode. Tem que fazer esse processo aqui, ó. Repete a mesma raiz que está aqui, o mesmo valor, repete em cima e embaixo, tá bom? Sempre assim? Sempre assim. 20 raiz de 3. 20 raiz de 3
tá bom? Beleza? Dividido. Raiz de 3 vezes raiz de 3, ó, vai dar raiz de quê? Raiz de 9, tá certo? Raiz de 9. Raiz de 9 é quanto? Raiz quadrada de 9 é o próprio 3, né? Ó, não esquece. Então agora sim, ó, perceba que sumiu a raiz de baixo. Pode ter raiz em cima? Pode. Embaixo? Nunca. Tranquilo? Regras. Aceita a regra da matemática, pelo amor de Deus. Então, acabei de encontrar o valor de x que ele queria, que era 20 raiz de 3 sobre 3. Tranquilão, pessoal? Beleza? Fica então esses dois vídeos, pessoal, que eu vou, né? Terminando aqui, vou postar os dois vídeos, parte 1 e parte 2, da primeira aula dessa semana. Que no caso não foi possível por conta de vários problemas, mas que a gente vai trabalhar de alguma forma. Se for em vídeo, se for ao vivo, se puder fazer amanhã na aula de quarta-feira, amanhã puder dar certo, a gente fazer pelo Meet, beleza. Se não der, vai ser pelos vídeos mesmo, tá certo? Qualquer dúvida, estou à disposição. Por favor, me chame, me fale, pergunte, não fique com a dúvida na cabeça. Belezinha? Tranquilo? Então agradeço a compreensão de todos, mais uma vez peço desculpas pelos problemas que eu tive com essas aulas, mas a gente vai da forma que a gente vai podendo trabalhar. Tranquilo? Agradeço a todos e valeu, boa noite pessoal, valeu.